O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer, câncer no pâncreas, metástase no fígado, e hoje eu vou conversar com você sobre um tema que chega muito para mim, pelo menos as pessoas têm comentado de forma indireta ou até mesmo os familiares, que é o seguinte: para que eu vou comer de forma adequada se eu vou morrer? Então, esse vai ser o nosso bate-papo hoje, aqui nessa live. Fique à vontade para que você possa comentar, para que você possa participar, para que você possa fazer perguntas. Se você quiser participar, é só colocar "eu quero", porque a gente divide tela e eu vou ouvir um pouco da sua dúvida, né? Eu abro esse espaço para tirar dúvida de cada pessoa que está junto comigo, com um objetivo claro da gente se libertar dessa situação tão delicada que é o câncer. Então, olha que interessante. Muitas pessoas empurram com a barriga a alimentação porque ela fala: eu vou morrer, eu tive câncer, então para que eu vou comer bem? Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Né? Infelizmente, o descaso com a alimentação, o descaso com a nutrição é muito, muito comum. Na verdade, só 1%, estimo eu, dos pacientes fazem acompanhamento com o nutricionista. Os 99% empurram com a barriga uma situação extremamente séria e delicada, que é o tratamento oncológico. Mas eu vou olhar para mim, quando eu tive o diagnóstico, porque aí acho que fica mais fácil de você compreender o que eu estou falando. Quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu já tinha 24 anos de idade. Eu já tinha o câncer desde que eu nasci. Com 14 anos começou a se manifestar. Nenhum médico fez o diagnóstico correto, né? Empurrou com a barriga, não por maldade, mas por falta de conhecimento, porque câncer não é brinquedinho, câncer não é uma doença simplesinha. E no momento que eu tive o diagnóstico, né, a resposta da equipe médica de que eu estava com câncer, eu chorei muito, eu lembro. Isso é muito claro para mim, muito lúcido. E a primeira sensação que eu tive é: eu vou morrer. Porque é isso que é divulgado na mídia. A todo momento, tá com câncer? Vai morrer. A todo momento. A mídia divulga, personalidades divulgam, infelizmente alguns comunicadores divulgam: você teve câncer, você vai morrer. Então isso é muito, 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 muito grave. Essa divulgação, essa pulverização tóxica de que quem teve câncer vai morrer. Olha os termos que se usa na mídia hoje em dia. Você teve câncer, luta contra o câncer. Não é luta, você não tem alguém físico que você está vendo e você vai bater. Não funciona assim. É muito mais complexo o câncer do que isso. Então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está enfrentando. Lembrando que câncer não é destino. O câncer não é porque você teve e que você vai morrer. Nós temos milhares de pessoas no mundo curadas do câncer. Eu estou mais ocupado se a pessoa tem pressão alta do que o câncer. Porque a mídia não fala: ele perdeu a luta contra a hipertensão, ele perdeu a luta contra o diabetes. E o diabetes e a hipertensão têm matado mais do que o câncer. E por que não faz isso? Uma questão de visão da própria mídia de que o câncer é algo que é terminal, que não tem como resolver. Algo que não tem como resolver é a própria hipertensão. Não existe cura para a hipertensão. Você pode conversar com o seu cardiologista. Talvez o seu caso, na situação que você esteja vivendo hoje, tenha cura para a sua hipertensão. Mas a hipertensão, ela não tem cura. E ninguém entra em pânico porque não tem cura na hipertensão. A pessoa não entra em surto. Eu fui dar uma palestra no hospital de câncer, conversando com os profissionais da saúde que cuida de câncer. Eles estão mais preocupados com a hipertensão do que o câncer. Por qual motivo? Simples. Porque o câncer tem cura, a hipertensão não. A pessoa a vida inteira vai precisar tomar o remédio. E nem por isso ela entra em surto, entra em desespero. Porque já foi divulgado durante décadas que existe um tratamento adequado para a hipertensão e você pode viver mais de 100 anos controlando aquela situação. No câncer ainda não caiu a ficha de que existe um tratamento efetivo ao lado da nutrição e que você pode alcançar a remissão, a cura. Então a pessoa guarda o terrorismo. Perdeu a luta contra o câncer. Mas ninguém fala: perdeu a luta contra a hipertensão. E milhões de pessoas no mundo morrem de hipertensão. Isso é extremamente comum. Milhões de pessoas no mundo não tomam remédio
para hipertensão. Milhões de pessoas no mundo não mudam o comportamento de vida para fazer o tratamento adequado em relação à questão da hipertensão. Então a hipertensão é muito mais grave que o câncer. Primeiro, porque ela não tem cura. Esse é um ponto extremamente perigoso. Segundo, porque a pessoa não muda o estilo de vida dela, ela empurra com a barriga, continua engordando, continua bebendo, continua se alimentando mal e a hipertensão vai ficando cada vez mais intensa. Então isso é muito importante ser frisado, a cara daquilo que a gente está enxergando. E aí, lembrando que no diabetes nós temos tratamento, na hipertensão nós temos tratamento, e as pessoas podem viver mais de 100 anos. No câncer também é a mesma realidade, existe tratamento, e esse tratamento, na minha visão, o primeiro passo é pela alimentação. Não tem como a gente tratar alguém que está vivenciando o câncer se você não começar oferecendo uma boa alimentação para essa pessoa. Ele vai desnutrir ou ele vai ficar obeso, e esses dois extremos, o câncer nada de braçada. Quando está desnutrido, o câncer fica mais intenso, mais severo, e quando a pessoa está com excesso de peso, esse excesso de gordura alimenta o próprio câncer. Os próprios oncologistas falam, faz o tratamento, mas não vai me engordar. Por qual motivo? Porque a gordura corporal, ela pode alimentar diferentes tipos de câncer, 13 tipos de câncer, se a gente for aqui ser específico. Então, dessa forma, esse é o motivo que eu trago para vocês, do motivo que você precisa comer bem. Porque na nutrição você vai ter a chance, vai ter a possibilidade de aumentar a sua remissão, de aumentar a sua cura. Tem várias famílias que chegam até mim, infelizmente o paciente já faleceu, fala, nossa, Alexandre, se eu tivesse encontrado você antes, meu pai e minha mãe não teria se desnutrido, porque a desnutrição mata mais do que o próprio câncer. Não tem como a pessoa se manter viva se ela está desnutrida, ela morre. A mesma questão é excesso de peso, não tem como eu fazer um tratamento adequado do câncer se ela começa a ganhar muito peso, e é muito comum as pessoas ganharem peso. Por que ela ganha peso? Porque ela acha que ela pode comer de tudo um pouco. O comer de tudo um pouco destrói a sua vida. A gente está falando de uma doença que precisa de uma nutrição adequada, uma nutrição correta. E essa mania de empurrar com a barriga a sua vida traz prejuízos extremamente graves, prejuízos que você não consegue recuperar. Muitas vezes a pessoa fala, tive a remissão, né? É comum às vezes me procurarem, tive a remissão, e aí ela não segue um acompanhamento nutricional. Aí eu fico feliz de poder ajudar, mas eu fico triste porque ela não me procurou antes. Ela fala, eu achei que eu estava em remissão e eu estou com metástase. Ou seja, ela não cuidou de forma adequada, de excelência da nutrição, o tratamento dela não foi o melhor possível e lá na frente apareceu metástase. Já tive situações de pacientes que empurraram com a barriga 18 anos de alimentação, teve câncer 18 anos atrás e 18 anos depois falou, não, agora eu preciso de um nutricionista porque eu vi que não dava para ficar seguindo diquinha pela internet, livezinha pela internet, storyzinha pela internet. Então 18 anos depois a pessoa acordou e falou, nossa, preciso mudar isso, preciso transformar a minha vida, porque do jeito que está, o câncer só está piorando. Então, o câncer não brinca com o ser humano, ele não dá brecha para você errar, ele não te dá oportunidade para você errar. Mas muitos, 99% das pessoas, acredito eu, continuam empurrando com a barriga. Não tem ninguém que personalize essa alimentação dessa pessoa e acompanhe ela. Isso é muito perigoso, é sua vida. Não tem como eu falar quanto vale a sua vida, eu sei quanto vale a minha. Mas a pessoa vai empurrando, vai deixando, não... Depois eu começo a nutrição, depois eu melhoro a nutrição, depois eu faço a nutrição. Você pode pensar isso, mas o câncer não espera você. Infelizmente, gostaria que ele esperasse. Você despertar para a alimentação, para a nutrição, que ela é fundamental para o tratamento, gostaria. Mas o câncer não existe negociação. Não se negocia com bandido, não se negocia com marginal, não se negocia com câncer. Não tem essa oportunidade de negociar. Queria muito lá atrás que eu pudesse negociar com o câncer que eu tive, com os 21 tumores no fígado. Não existe isso. É uma célula egoísta que está ali para sugar nutriente seu. Ou a gente mata ela, ou ela derruba você. Não tem outra opção, não tem outro
caminho. Não tem como conviver bem com o câncer. Não existe isso. Ou a gente destrói ele ou ele derruba a gente. E a alimentação é o grande salto de qualidade para que você possa melhorar a sua imunoterapia, melhorar a terapia-alvo, melhorar a quimioterapia, melhorar a radioterapia, melhorar a cirurgia. Tem uma querida seguidora que vai fazer cirurgia hoje, faço votos para que ela tenha uma maravilhosa cirurgia, né, que ela se sinta bem, que ela consiga se recuperar o mais rápido possível. Então é muito grave a gente deixar para amanhã o que você pode transformar hoje, que é a sua alimentação. As pessoas continuam se alimentando de forma errada durante o câncer e o câncer só vai sofrendo metástase. A primeira causa de morte no câncer é metástase. É o que? A célula que está ali, por exemplo, na mama, ela sai do tecido da mama e vai, por exemplo, para o osso, vai, por exemplo, para o cérebro, vai, por exemplo, para o outro órgão do corpo, né? Normalmente, cada tipo de câncer ele sofre metástase em locais específicos, né? Os médicos até sabem, mas ela pode sair para qualquer parte do seu corpo. E como é que a gente vai transformar e mudar isso se você não transformou nem o básico, que é a alimentação? Eu sempre falo, quem está junto comigo aqui, eu espero que esteja com uma garrafinha de água, que é o principal nutriente que alguém precisa ingerir. Eu estou acostumado a ter contato com pessoas que não se hidratam bem, que não consomem uma quantidade adequada de água, e aí o xixi fica escuro, os efeitos colaterais da quimioterapia ficam cada vez mais intensos, porque ele não consegue metabolizar e eliminar aquilo, o cocô dessa pessoa não se forma, ou ela tem uma diarreia e não reidrata o corpo, ela tem prisão de ventre que não funciona porque ela não bebe água, ela até come fruta, verdura, legume, mas ela não toma água. Eu sempre brinco, cocô não sai em pó, você precisa beber água para ele sair. E como é que eu vou pensar em boa imunidade se o seu cocô tá duro, se o seu cocô tá igual cabrito, se você tá com diarreia? É muito difícil isso acontecer. É extremamente comum atender pessoas que não prestam atenção no básico. Se a pessoa não faz o básico, imagina eu começar a falar dela sobre questões avançadas. Por isso que aqui na rede social eu nem abordo essas questões avançadas, porque tem que ser individualizado, tem que ser personalizado. Eu consigo falar uma ideia geral daquilo que seria interessante, claro, para você conversar com o seu oncologista ou para você conversar comigo quando você for fazer o acompanhamento nutricional. Então, para que comer bem se eu vou morrer? Primeiro passo, você não vai morrer. Ninguém tem essa bola de cristal para falar que você vai morrer. Esse é o ponto mais importante. Que eu acredito que quem decide isso é o cara lá de cima. Não é médico, não é nutricionista, não é advogado, não é enfermeiro, não é ninguém. Quem sabe o seu tempo de vida aqui não é nenhuma dessas pessoas. Eu já ouvi de médico que eu vou morrer em tanto tempo. Eu sei muito bem o que é ser desiludido, o que é perder esperança acreditando no que ele fala. Mas eu não perdi esperança porque eu sou teimoso, eu não acreditei em nenhum deles. Eles não têm essa bola de cristal para falar que eu vou viver, eu vou morrer. O que ele tem é um olhar de epidemiologia, olhar um artigo científico e ver alguém que teve uma doença parecida comigo e morreu depois de tanto tempo. Mas isso não me interessa, eu não estou publicando artigo científico, eu não sou epidemiologista, eu não estou fazendo nenhum trabalho nesse sentido. Isso é um problema da ciência, não é um problema meu. Eu preciso prestar atenção no meu histórico de hoje em diante, não no olhar do passado. Esse olhar do passado faz você ficar triste e achar que você vai morrer. Então, se você está ouvindo essas besteiras, para de ouvir. Ninguém tem esse prazo. Não existe artigo científico mostrando o tempo de vida seu. Não existe isso. Isso daí não é ciência. Isso se chama futurologia. O cara, você pode aproveitar, já que ele é futurólogo, sem desmerecer os futurólogos, pedir os 6 números da Mega Sena, porque ele sabe o futuro, né? Então você já aproveita e ele já faz algo útil para sua vida, né? Acertar os números da Mega Sena. Bom dia, doutor. Também já ouvi isso de médico. Isso aí, Borga, infelizmente é comum e a gente precisa pontuar muito bem para o médico que ele não tem esta informação de maneira científica, para ele guardar isso para ele. Às vezes o médico fala espontaneamente isso, você bloqueia ele, fala assim, não perguntei para você isso, eu quero saber o que você pode fazer no meu tratamento.
Se você quer falar de estatística, publica um artigo científico. Aqui eu quero saber de esperança e oportunidade com o tratamento que você está me oferecendo. Não me interessa o que ocorreu no passado, que isso tudo é historinha do passado. Eu quero história de hoje em diante. De hoje em diante é o que a gente está vendo. A mesma coisa que eu falei para o médico em 2002, que ele disse que não tinha cura, não tinha tratamento, e eu respondi para ele: a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Guarda essa frase para você. Quando alguém falar para você que você vai morrer, que você tem um prazo de validade, você não é produto de prateleira para ter prazo de validade, você responde para ele: a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Tá bom? Exatamente, ó, o Borga colocou. Falei para ele que não tem prazo de validade. Você fala: eu não sou produto de prateleira de supermercado. Você me respeita, né? Use ciência para cuidar de mim de hoje em diante. Vou trazer exemplos bons também, né? Não quero trazer exemplos ruins. O AC Camargo, que tem excelentes oncologistas, não fala de prazo de validade, porque ele está tratando pessoas. Ele não está cuidando de produto de prateleira de supermercado. Já começa por aí. Então a gente tem excelentes referências de grandes centros que não usam essa abordagem. Essa abordagem é muito comum para a medicina dos Estados Unidos. Eles falam muito isso. Tanto que atores de Hollywood muitas vezes falam: meu familiar recebeu tanto prazo de validade, e vem aquilo como natural. Para mim não é natural alguém tratar você como produto de prateleira de supermercado. Se o americano acha isso, é um problema dele. No meu caso e dos meus pacientes, eu não admito isso. A ponto de que uma esposa de um paciente meu, quando o médico ia, o paciente pergunta, né? Infelizmente a gente fica intoxicado, qual o prazo de vida que a gente tem? O médico ia começar a responder, ela fala: fica quieto, porque você não sabe disso. O médico assustou, foi para trás. E é verdade. Não estou fazendo o juízo de valor da forma que ela falou com o médico. Acho que também não, a dor dela, a gente sabe como é, mas não estou falando que tenha que se comportar assim com o médico. Mas ele não sabe disso. Ele não tem esse prazo de validade, ele não tem ciência para mostrar isso para você. Isso aí é futurologia. O cara está brincando de jogar números. Então já aproveita e fala: já que você é tão bom de adivinhar o futuro, já me fala aqui os números da Mega Sena para eu aproveitar o bolão, já que você é tão bom nisso, né? Então, acho que é muito importante essa limpeza mental de quem está fazendo tratamento oncológico, ter essa dimensão. Porque a mídia a todo momento fala: você lutar contra o câncer. Você não está lutando com o Mike Tyson ou com o Evander Holyfield. Não é desse jeito. É totalmente diferente. A história é outra, né? Não funciona... você pega o inimigo, vai lá e vai dando porradinha nele. Não funciona dessa forma. Limpa da sua mente essas besteiras que é luta contra o câncer. Ninguém fala luta contra o diabetes, e infelizmente muita gente morre de diabetes. Ninguém fala luta contra a hipertensão, e muita gente morre de hipertensão. É uma mudança do seu estilo de vida que é fundamental para que a gente possa caminhar juntos e para que você possa ter cada vez mais melhores resultados. E a alimentação, na minha visão, foi meu maior aliado durante o tratamento e durante a minha vida. Então esse ponto é fundamental. Tem uma mensagem aqui, ó. Jordana: acho que não devemos tirar a esperança, mas ser honestos sobre o que já sabemos sobre fatores prognósticos. Não damos tempo, mas colocamos a verdade de que todos vamos morrer um dia. Claro, concordo plenamente, né? Eu lembro que uma médica, um mastologista do AC Camargo, ela falou assim: eu não sei o tempo de vida que eu tenho, porque perguntaram para ela, né? O paciente perguntou: eu sei que um dia eu vou morrer. Então esse é um trabalho honesto, um trabalho transparente. A gente tem que ter ideia de que a única coisa paliativa na vida é a própria vida, não o câncer. Porque não importa o que você coma, não importa o que você faça de exercício, não importa o tratamento que você faça, ninguém sai vivo dessa vida. Ninguém. Não existe isso. Todo mundo vai morrer. Todos vão morrer. Então, ter essa naturalidade, ter essa honestidade de falar que existe essa situação e mostrar para a pessoa o que a gente pode fazer para melhorar a vida dela com os tratamentos que tem hoje. Tô junto com você, Jordana. Isso na minha visão, é muito importante. Eu não falo... Vamos pensar, se eu fosse oncologista, eu não falaria de prognóstico no sentido de tantas pessoas fazem um tratamento tal, tem prazo de vida, porque aí cai no mesmo lugar. Porque o prognóstico ele sempre é feito em cima daquilo que foi olhado no passado. Eu não gosto dessa abordagem.
respeito o profissional que quer usar. Mas para mim e para os meus pacientes eu falo, não aceite ninguém falando que tratamento tal, tantos vão sair vivos. Eu não admito isso para mim e falo para meus pacientes evitarem esse tipo de situação também. Cada dia é importante, mas o paciente se vê sob uma doença grave, ele pode tomar decisões diferentes. Exatamente, porque eu sei o que é receber diagnóstico de câncer. A maioria dos profissionais de saúde não sabe, e eu sou profissional da saúde. Então, uma coisa é falar aquilo que tem no papel, a outra é sentir na pele. Então, isso me dá uma autoridade de saber muitas vezes onde é que dói a vida do paciente. E isso é um dos motivos que tem trazido cada vez mais paciente para mim, porque ele fala: você me trata como um ser humano, você não me trata como cobaia, como um objeto de uso da medicina. Então, uma coisa é sentir na pele, a outra é você vestir o jaleco e falar para a pessoa, né? Deixar de fazer coisas chatas, correr para fazer coisas legais, deixar organizado, e aí tudo mais. Aí ela colocou algumas coisas da visão dela sobre o que tem que fazer com o paciente. Então é isso, o que eu quero trazer para vocês é uma situação muito prática, muito direta. Existe cura para o câncer, existe remissão para o câncer, e a gente precisa se inclinar para isso, a gente precisa direcionar a nossa vida para isso, sem essa besteirinha de suplemento milagroso, essa besteirinha de alimentozinho milagroso, essa besteirinha de chazinho milagroso, porque é uma doença crônica, então ela é uma doença de longo tratamento. Não é algo como uma espinha que você pega e retira ela. É algo que você tem que mudar muita coisa na sua vida para que você possa resistir a algo extremamente intenso, que é o tratamento oncológico. O tratamento oncológico, ele dura anos, são muitos anos que essa pessoa fica em acompanhamento. Não necessariamente fica anos tomando quimioterapia, mas ela fica sob acompanhamento durante muitos anos. Então a própria alimentação precisa ser algo adequado para essa pessoa, ser algo agradável, útil. Os pacientes falam para mim: nossa, Alexandre, a alimentação sua é muito prazerosa, a alimentação sua é muito fácil de ser seguida, muito natural de ser seguida. Por que eu tenho dezenas de pacientes e eles não ficam seguindo só aquilo que eu coloco na internet? Porque o que eu coloco na internet não resolve a dor dele, não resolve o calo dele. Essa pessoa às vezes está enjoada, essa pessoa às vezes tem um comportamento errado com a alimentação que ela nem sabe que é errado, essa pessoa se alimenta mal, essa pessoa consome alimentos que tem vários bandidos que são promotores de câncer, essa pessoa come coisas que não fazem bem para ela, mas fazem bem para o outro paciente com câncer, mas para ela não faz, ela nem tem ideia como é que ela pode identificar isso. Essa pessoa precisa de um acompanhamento nutricional para saber se ela precisa de uma quantidade maior de nutriente A, B ou C, porque no caso dela ela precisa comer mais. Então é impossível fazer isso para todo mundo, não tem como. A gente só consegue fazer de forma direcionada e personalizada, conhecendo cada pessoa. O paciente saber mais tempo de vida, dizendo que não sabemos ser cada pessoa diferente, se te explico os números. A Jordana está contando um pouquinho de como é que ela aborda essa questão de tempo de vida do paciente, né? Aí cada profissional tem sua conduta. Eu vou falar a minha conduta em relação aos meus pacientes. Não aceite médico colocando prazo de vida em sua vida. E o paciente fala: eu também não quero. O paciente fala: eu não admito isso, eu não quero isso. Aí o paciente decide se quer que o médico faça prognósticos de situação A, B ou C. Né? Isso é a conduta do Alexander com seus pacientes. E a conduta do AC Camargo com seus pacientes, que é referência internacional no tratamento oncológico. A AC Camargo não coloca prazo de vida para paciente que vai viver tanto tempo. Né? Essa é a conduta minha e do AC Camargo. Mas respeito outros profissionais que têm condutas diferentes. Cada um é o líder das suas decisões e sabe se a sua fala, se a sua condução vai ser útil para o paciente ou não. Né? Então, acho que isso é importante. Obrigado, Jordana, por compartilhar como é que você conduz os seus direcionamentos. Viu? Agradeço muito isso. Acho que a diversidade é importante, né? O outro olhar é importante. A Maria colocando aqui, ó, que a esposa
de um querido paciente meu que faz acompanhamento. Prazo é um absurdo. É o que eu ouço dos meus pacientes a todo momento. Então eu me coloco no lugar dele, mesmo porque eu já estive no lugar dele. Os meus pacientes não admitem médico falando prazo de vida. Não admitem, não aceitam isso. Eles ficam muito piores e não conseguem fazer nada na semana ou no mês deles. Já teve caso de paciente meu me ligar durante a semana porque ele ouviu uma idiotice falada por um profissional da saúde e eu fiquei acho que 40 minutos, uma hora para desmanchar o mal feito que aquela pessoa fez. Então, o meu paciente não trabalha com essa história de prazo de vida. O meu paciente. Eu não estou aqui para decidir o que vai ser ouvido por 6 milhões de pacientes. Né? Isso não cabe a mim. Então, maravilha. Então, esse é o ponto do Alexander, é o ponto como é que eu abordo. Acho que a vantagem da rede social é isso. A pessoa já sabe como é que eu me comporto, sabe como é que eu falo, sabe como é que eu me relaciono com os pacientes. Isso é muito importante para mim, porque eu já passei na pele. E aí cada paciente fala assim, não, doutor, eu quero realmente saber prognóstico e tal. É direito dele. Ele tem ali a forma dele, o direito dele de fazer isso. Tá bom? Então, para que a gente vai comer bem? Por um motivo muito simples, porque todos iremos morrer e a gente precisa dessa oportunidade para que a gente tenha uma vida plena, uma vida com qualidade. Maria está agradecendo aqui pela live, disse tudo, né? Espero cada vez mais trazer conforto, trazer bem-estar para os meus pacientes, para as pessoas que me acompanham, trazer esperança, que acho que é uma palavra tão esquecida dentro do tratamento oncológico, muito esquecida. As pessoas estão muito técnicas, estão muito estatísticas, estão muito númerozinho, que é assim, que é assado, e ela esquece de se colocar no lugar do outro. Para mim isso é fácil, porque eu já tive a doença. E eu quero convidar você que está aqui junto comigo para participar da jornada Melhor Alimentação durante o Câncer, que ela começou na segunda-feira. Agora, quarta-feira, hoje, às 20 horas, horário de Brasília, você também vai ter a oportunidade de assistir o segundo episódio, que são os 3 segredos dos pacientes que chegaram na remissão. Então, vou revelar para vocês esses 3 segredos e vai ser muito interessante essa oportunidade, vai ser muito importante você ter uma nova visão sobre o que está acontecendo. A Borga, cada vez é melhor sua live, esperança, sempre, Borga, eu sempre trabalho com isso, esperança e resultado, sempre, sempre, sempre. Perder a esperança é pior do que perder a fé. Padre Fábio de Mello falou isso, não foi o Alexander. Perder a esperança é pior do que perder a fé, porque esperar é você acreditar em algo, você visualizar algo que a medicina hoje não enxerga. Lá atrás ela não enxergava que eu ia entrar em remissão. E eu consegui. Então, da mesma forma que eu consegui, eu acredito que também você consiga. A Borga colocou, não conseguiu fazer inscrição para a jornada, manda um direct para mim, tá bom? No meu Instagram, que aí eu mando o link para você fazer inscrição. Aproveita, porque não vai ficar gravado esse conteúdo, né? Esse conteúdo fica por pouco tempo de acesso. A live de segunda está gravada, você pode assistir. A de quarta vai ser ao vivo, você pode participar, mas toma cuidado de não deixar de fazer a inscrição, né? A gente precisa muito, muito, muito dessa situação, tá bom? A Luciana também falou que não conseguiu, manda direct para mim, não espera até a última hora, muito importante, tá bom? Muito importante a gente fazer logo essa inscrição, manda para mim um oi, para que eu veja o que está acontecendo. Dá uma olhadinha na caixa de spam, porque é por e-mail que é enviada essa live, como eu já falei. Então é muito importante que você acesse o e-mail, muito importante que você tenha esse olhar, né? Às vezes eu mandei o e-mail, mas foi para a caixa de spam e você recebeu. Aconteceu isso ontem com uma pessoa que acompanha meu conteúdo. Ela recebeu um conteúdo, mas ela não tinha visto. Então dá uma olhadinha também, né? Que talvez você já tenha recebido e me manda o direct, vai ser um grande prazer. A gente vai falar hoje dos 3 segredos do paciente que chegou na remissão. E na sexta-feira, que é com chave de diamante, vida sem câncer, que é o caminho que eu quero trazer para a remissão dos pacientes que eu venho acompanhando. Então, aproveita essa oportunidade. Não é sempre que eu faço evento, são em alguns momentos, determinadas situações que eu faço,
e lá eu consigo intensificar mais o que eu tenho trazido para cada um dos pacientes, tá bom? Então, obrigado aqui pela sua presença, mantenha contato nas redes sociais, faça a sua inscrição, aproveite essa oportunidade e estamos junto aqui. Até mais, um bom dia.